estamos começando mais um programa Câmara Entrevista. E hoje eu tenho a honra de receber o Dr. Nicásio Garcia Hernandes, que faz parte da história de Lins, tem deixado um legado na odontologia. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre os seus projetos sociais e sobre toda a sua experiência de vida, que vai deixar para nós um exemplo de como se tornar um cidadão linense verdadeiramente transformador da sociedade. É um prazer receber o senhor aqui, é uma honra poder bater esse papo e eu gostaria que o senhor começasse se apresentando. Quem é o senhor Nicásio Garcia Hernandes? Nicásio Garcia Hernandes é professor da Faculdade de Odontologia de Lins, funcionário da Faculdade de Odontologia de Lins por 60 anos já. E como professor, cerca de 50 anos, e como profissional também, cerca de 50 anos. Como que o senhor ingressou na Faculdade de Lins? Hoje, a história é muito diferente daquele período. Na verdade, eu vim para Lins, da zona rural, né, onde a minha possibilidade era muito pequena em relação à escola, mas por um problema que eu tive na infância, eu acabei me dedicando um pouco à escola e acabei fazendo o 4º ano primário, que era um luxo. Na roça, jamais alguém fazia 4º ano primário, porque a gente terminava o 3º ano primário e a gente ia para a enxada mesmo e acabou. E, na verdade, mesmo, eu tinha 7 anos, né? As minhas irmãs também, todos nós começamos no mesmo período, trabalhando com enxada, né? Fazendo uma série de atividades. Hoje seria um crime, né? Coisa que eu acho que é muito discutível. Na verdade, a criança precisa de responsabilidade e a gente tinha muita responsabilidade. A gente ia para a escola, chegava correndo da escola, comia a comidinha que estava em cima do fogão e corria para a enxada na roça. Então, eu acabei vindo para Lins e vim morar na colônia da Noroeste. É uma época de muita gente, de muita agitação. Aquela estação ferroviária não tinha espaço para tanta gente. Isso é meados de que? 1959, 60. Eu cheguei em Lins 19 de dezembro de 1959. Tá? E comecei, logo em seguida, em 1960, eu comecei a trabalhar no bar da estação da Noroeste, onde a gente vendia coxinha, pastel, sonho e outras coisas mais, né? Refrigerante, na estação, no tabuleiro. A gente saía gritando no trem e vendia isso, ganhava o dinheirinho para ir ao cinema. Cine São Sebastião, depois Cine Lins. E, infelizmente, Lins não teve essa cultura de tombar algumas das coisas, né? Que eu acho que faz parte da história e se perdeu. Perdeu inicialmente, acho que era Cine São José, que é mais ou menos onde, ali na 7 de setembro, entre a Campos Sales e a Oswaldo Cruz. Era ali, tinha um cine ali. Eu não cheguei a pegar. Cheguei a ver o prédio. Então não tem essa cultura. Então depois da história do bar, eu estava na 3ª série e eu mudei, era ginasial, eu mudei para o noturno e aí eu fui trabalhar na faculdade. Aí que começa a história. Em janeiro de 1962, eu cursava então a 3ª série ginasial e fui trabalhar como varredor, né? E achei sempre a melhor coisa do mundo. Eu achei que varrer eu achava muito bom, porque quem tinha puxado enxada, varrer não era absolutamente nada, né? E eu fiz 3ª série, 4ª série, mudei a minha função na escola, né? Não entendia de um monte de coisa, mas fui tentando entender.
consertar o equipamento da escola, trocar lâmpada, fazer um monte de coisa que não me dizia muito respeito, mas eu fui fazendo porque eu sabia que aquele era o caminho. Eu sempre tive a vontade de aprender, de fazer. Aí eu mudei para técnico de equipamento. Então, foi uma mudança importante, porque mudou também o valor de salário, né? Que a gente ganhava um salário mais a escola. Então, na época, não se ligava, não tinha muito essa história de registro em cartório, de carteira, não tinha isso, né? Mas valia a pena trabalhar. Aí eu ingressei, depois da quarta série, ingressei no curso normal, fiz o curso de professor, né? E que na verdade, esse era meu sonho, era ser professor, e acabei dando aula na Fazenda São Miguel para as meninas, para as crianças da roça, onde tinha primeiro, segundo e terceiro junto, na mesma sala. Uma das maiores aberrações pedagógicas que eu já vi, mas que eu cumpri fielmente, com amor, com carinho, com dedicação. Só que nunca deixei a faculdade de odontologia, porque todo sábado e domingo eu estava dentro da faculdade consertando as coisas, resolvendo o problema, e muitas vezes foram me buscar na fazenda, porque eu morava lá na Fazenda São Miguel, que é na cidade de Monlevade. Ia lá me buscar para poder resolver alguns problemas da escola, tá? E à noite também eu aproveitava e ministrava aula para adultos, né? O famoso curso de adulto, porque contava como ponto depois para você escolher a escola, a próxima escola, tinha uma série de requisitos e eu sabia de todos eles, né? A nossa professora de metodologia, a professora Ana Rodrigues Viotti, né? Ana Maria Rodrigues Viotti, a gente chamava de Minhana, né? E ela era um espetáculo. Acho que foi a melhor professora que eu tive na minha vida foi a dona Minhana. Então, e ela ensinou muito isso. E eu, com certeza, eu seria um dos primeiros a poder escolher uma nova escola, e talvez até mais perto de Lins, não é? Só que eu estava dentro, eu tinha feito vestibular também. Sim. E tinha trancado a matrícula, e o pessoal falava faz odonto, mas não parecia ser minha praia, não parecia. Mas eu voltei para a escola como administrador da escola. Então iam me dar o cargo de administrador, e eu fiquei pensando até a última hora, e eu ainda falei com o reitor, o professor Márcio Rodrigues. Eu disse para ele, olha, eu estou numa dúvida. Ele falou, nunca tenha dúvida. Passe o rio, derrube a ponte, que você não tem como voltar. E devagar, né, eu fui tentando ver o que era importante e fui achando o caminho. Lentamente. Agora, eu gostei de tudo que eu fiz na minha vida. Não achei nada que eu não tivesse gostado. Que eu acho que essa é uma das coisas principais, a coisa que move realmente um ser humano é gostar daquilo que faz. Todo dia, agora em época de aula, todo dia, 5h20, 5h30, eu estou comendo alguma coisa. Quando é 6 horas, eu estou na porta da Faculdade de Odontologia de Lins. A minha aula é às 19 horas. 18 horas eu estou lá sempre. Porque eu acho que é importante a gente nunca chegar atrasado em lugar nenhum. E lá o senhor está ministrando que... Eu continuo dando aula na parte de clínica integrada, né? Que a nossa matéria está especificamente, seria prótese, né? Mas prótese hoje, uma parte, sempre foi assim, tinha uma parte grande de laboratório,
e eu praticamente desapareci dos laboratórios. Hoje eu estou mais agregado ao 7º, 8º, 9º e 10º semestre, que é a parte mais final do curso, que é, na verdade, professor de clínica mesmo, no sentido nato da palavra, que só sobrou eu. O que é o professor de clínica? Ele deve entender de uma série de coisas, Sim. especialmente a parte de restauração, de extração, de prótese, tudo isso aí a gente tem que ir, endodontia, né? Então eu tenho essa parte, porque na escola eu passei por todas as disciplinas praticamente. Então, esses alunos têm o privilégio de, no final do curso, pegar um balanço de experiência, inclusive né? na odontopediatria, que eu trabalhei um período grande com criança, né? Então, hoje a gente está mais centrado na clínica integrada, que engloba praticamente todas essas matérias, com exceção da odontopediatria, que é uma disciplina à parte, sabe? E o senhor aqui na cidade de Lins, aí o senhor se casou, né? Eu casei em dezembro de 69. Casou com a senhora Luzia Maria Faça Garcia. Que até hoje continua, né? Então, a gente fincou o pé numa situação e criar filho e fazer o que era necessário. Ela cuidou da parte do lar, né? E eu cuidei da parte de ir construindo as coisas de forma gradativa e também sem muita ambição. O senhor pai do César, do André Luiz, que já é falecido, e da Nilúzia. Algum deles seguiu a profissão? O César. O César? É o César. Mas eu queria que a Nilúzia seguisse isso. Mas ela disse que não dá conta. Ainda uns 4 anos atrás eu tornei a falar para ela que seria importante ela buscar alguma coisa nesse sentido. E ela falou para mim de novo: pai, eu não dou conta disso. Não é a minha praia. E agora eu jamais pensei em ser dentista. Nunca. Nunca. Mas eu estava dentro da faculdade. Na época que eu era varredor, eu já ajudava a montar as missões que saía. Teve uma missão em Aparecida do Taboado e Cacilândia. Eu fiquei doido para ir junto, sabe? Mas eu não podia, que eu trabalhava. Mas eu ajudei a separar as coisas que ia para Aparecida do Taboada e para Cacilândia. Depois, na minha escola, na Fazenda São Miguel, eu também fiz um projeto de atendimento lá. Um dia eu levei lá um pessoal, acho que foi o professor José Carlos Musegante, mais 2 ou 3 alunos, fomos de caminhãozinho, um Chevrolet, na carroceria do Chevrolet. E fizemos um projetinho lá. Esse projeto de missões, que chama Projeto Campestre, né? O Projeto Campestre... Ele veio um pouco depois. Vem bem depois, né? Aí depois, durante o meu período também, que eu comecei como professor, eu ia todos os sábados, eu ia a Penápolis. A gente tinha uma picape Willys, eu pegava um raio-x, mais o motorista e mais um aluno, e às vezes os alunos iam de carro, né? Esse pessoal nesse período já tinha carro. E nós fizemos um trabalho grande na Vila da Infância, que era uma entidade administrada pela Igreja Metodista em Penápolis. Hoje eu não sei se existe, tinha até uma fábrica de calçado, né? Que era bem interessante. E lá tinha cerca de 150 crianças. E nós zeramos praticamente todas essas crianças de problemas odontológicos. Essa experiência de fazer trabalho voluntário é uma experiência muito agradável, é cansativa, mas eu abracei a história de ir para a comunidade indígena,
porque eu fui lá, início do ano de 1993, eu fui conhecer uma aldeia, a aldeia Bororó, em Dourados. Eu, professor Juca, José Carlos Muzegante, eu chamo Dr. Juca, o pastor Sila Franco, a esposa dele, e uma moça, uma filha que ele tinha. Mas quem entrou na comunidade foi só eu, o pastor e o professor Muzegante. Fizemos lá uma verificação, como fazer, porque não adianta você ter vontade de fazer, você precisa saber como fazer. E como fazer eu achava que eu até sabia fazer. Então, isso aí em julho de 93, eu fui à aldeia campestre em Antônio João, né? Antônio João é o nome de um tenente brasileiro que enfrentou os paraguaios naquela região, e ele enfrentou ali com 12 soldados, ele enfrentou por um período, mesmo com o pedido de rendição, ele não se rendeu. E lá isso me marca bem, porque tem uma estátua do Antônio João que está escrito assim: sei que morro, mas o meu sangue de meus companheiros servirá como um veemente protesto contra a invasão do solo da minha pátria. E aí nós começamos. Eu fui lá, vi, enquanto diretor, FUNAI, prefeito conversava, eu estava mapeando a volta da aldeia para ver como é que eu podia fazer, de que jeito eu ia fazer, né? E a ideia nasceu, então, em 3 de novembro de 1990, na verdade, 7 de novembro de 1993, a gente fez o primeiro projeto, né? A partir daí, foram muitos outros projetos, muitos. E a gente começou a transformar Sorriso. Sim. E o paradigma lá que tinha que ser mudado é que todos os índios queriam extrair o dente. Ele chegava e falava: derruba para mim porque está doendo. E não tinha nada no dente. Eles queriam tirar. Até eu conseguir transformar isso foi um pouco difícil. E só conseguimos transformar o dia que nós pegamos um índio, um moço, que tinha o dente muito destruído. Nós fizemos uma recuperação, ele ficou bonito, ele mostrou para todo mundo. Na missão seguinte não todo tinha o que é misturar, que o misturar para ele é obturar o dente, entendeu? Acabou. A gente passou a ter, aí efetivamente o trabalho começou a valer, porque a gente começou a recuperar, porque eu nunca gostei de extrair dente. A importância de trabalhos como o do senhor chegar nesses locais que geralmente essas pessoas não vão ter acesso. Então são pessoas que eu acredito até que Deus levanta para um propósito maior, para buscar e alcançar essas pessoas que geralmente não iriam ter isso, né? Tem que ter amor, porque missão dá trabalho. É mais fácil às vezes a gente ficar na zona de conforto do que encarar, né? Com certeza. E eu lembro quando eu conheci o senhor recebeu a medalha 21 de abril, e eu lembro que a esposa do senhor também fez parte. Eu gostaria que o senhor falasse dessa importância do apoio da família, das pessoas que abraçaram esse projeto junto com o senhor. A gente começou a transformar Sorriso, mas aí precisava muito mais do que isso. A gente precisava de alguém que tivesse do nosso lado e que pudesse fazer algumas coisas para nós. Então, um cafezinho. Sim. No fim da história, a dona Luzia chegou a cozinhar para 20, 25 pessoas. O cafezinho, a cada 2h30, um cafezinho novo para a gente, porque varamos noites e noites adentro, trabalhando. Era um período muito forte de coisa. E a dona Luzia foi muito importante nesse aspecto, porque a comida dela deixava todo mundo satisfeito, alegre, o cafezinho. E ela também pintava a unha das índias, sabe?
E eu sabia, a gente não precisava estar preocupado, era só levar um monte de esmalte vermelho, que ela só queria um vermelho. Teve uma vez que a dona Luzia tinha mais cliente que a gente. E tem algumas experiências que vale a pena a gente contar. Em Barra do Garça, que a gente foi fazer que a gente fez missão para índio, especificamente, e missão para a comunidade. Então existia um segundo projeto aí que eu fiz parte, que era uma semana para Jesus. Então inseria a parte odontológica na semana para Jesus. Então fiz em algumas cidades, né? Várias. Mas no Barra do Garça era um povo pobre, necessitado, e vi lá um moço que tinha 18, 19 anos, e quando ele recebeu, ele estava desdentado por completo. Quando ele recebeu a prótese, que transformou aquele sorriso, ele ajoelhou no pé do aluno e ele chorava, e ele disse muito claramente, agora sim eu posso arrumar pelo menos uma namorada. Agora sim, talvez eu consiga arrumar um bom emprego. Quantas missões que o senhor realizou ao longo da vida? Entre os índios foram 126, 127 missões, mas eu fiz 118. Eu. Pessoalmente. Pessoalmente. E fiz algumas, por exemplo, nós fizemos uma em Guaiçara, uma em Promissão, 3 em Cafelândia. Fizemos 2 em Iaras, fizemos uma em Águas de Santa Bárbara. Doutor Nicásio, e teve uma missão que foi muito difícil para o senhor, que foi uma missão que o senhor fez a pedido de sua filha, a Nilúcia, no Hospital Pinel, em São Paulo. Conte um pouquinho para a gente sobre essa experiência. Essa me destruiu. Eu fiz uma missão no Hospital Pinel, em São Paulo. Sabe, essa realmente ela me até hoje é difícil Fala dela. Não tem como. Não emocionar. A emoção daquilo, sabe, me deixou muito destruído. Eu voltei e precisei de uma dose de muita força para sair do buraco que eu tinha me metido. Então, na época, a Nilúcia trabalhava para o Paz, em São Paulo. Então, tinha um apoio dentro do Pinel, que era a Nilúcia. Sim. Interessante, eu cheguei no hospital, ela não estava lá, mas a gente tinha todo o roteiro, tudo certo. Chegamos, a gente nos alojamos, fomos mexer com o equipamento que a gente tinha, né? Eu tinha um grupo de 6 alunos comigo, né? Que era por conta inclusive de instalações e por conta de quanta gente a gente ia atender, então era uma equipe pequena. E aí depois que a gente instalou tudo, que a gente ia, aí eu ouvia aquelas criaturas que estavam lá, eu ouvia elas dizer, Ani resolve, Ani resolve, Ani. Eu falava, mas que Ni é essa que resolve tudo? E na verdade era a Nilúcia, entendeu? Era a Nilúcia. Quando ela chegou, viu o que era. Todas essas mulheres correram para cima dela, Ni, não sei o quê. E nós começamos a trabalhar no dia seguinte. E como o meu contato era muito direto, sempre foi muito direto com esses pacientes, né? Eu ouvi uma história muito comprida lá. Alguns desses internos falaram assim, nossa, o meu pai veio me visitar ontem e ele me deu R$1, como se ele tivesse ganho na loteria. Você não tem noção o que essas coisas foram me minando. E um moço, loirão, sabe, olho azul,
bonito ver um cidadão daquele jogado num lugar daquele. E ele falou assim: professor, o senhor me dá o seu boné? Falei: dou, mas você vem aqui na quinta-feira. Nós começamos a trabalhar na terça, era terça, quarta e quinta. Aí na quarta-feira ele já estava lá de novo, pedindo o boné. Aí na quinta-feira ele chegou cedo de novo, eu ainda precisava do boné, peguei, dei o boné e dei para ele, sabe? Então, mas coisas que são surreais. Sim. Uma daquelas internas gritava e a gente não sabia o que era. E aí que eu vejo que tem ser humano que é muito ruim. Sim. Então, eu falei para a Nilza: preciso ver essa mulher. Ela deve ter dor de dente, alguma coisa, não é possível ela gritar. Aí nós combinamos uma tarde, eu tinha um aluno, um japonês, Márcio Iejo, vamos para a sala do médico, na maca, com jeitinho, fomos lá, olhamos, e ela tinha uns dentes tudo muito coitada. Aí nós resolvemos fazer 3 ou 4 extrações. Difícil, um pouco difícil de fazer, né? Mas fizemos. Naquela noite ela não gritou mais, não. Sarou, porque dor Era dói, a dor. Se tem uma coisa que dói, Dor. é dor de dente. Dor, entendeu? Agora, eu conversei com uma cidadã, sentou, eu achei que ela era a médica. Acredite se quiser, ela era a dentista. Ela sequer foi lá ver o que nós estávamos fazendo. E eu achei que ela era médica. Deixar aquelas criaturas naquela situação sem mexer em nenhum. Como é que pode, sabe, um ser humano ser tão ruim desse jeito, sabe? Receber e não trabalhar. Então, lá, para mim, foi a experiência que doeu. E eu queria ter voltado. Dr. Nicásio, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui nos estúdios da TV Câmara e dizer que é muito prazeroso poder ouvir um pouquinho da sua história. O senhor que começou como faxineiro da Faculdade de Odontologia de Lins, está há 60 anos aí trabalhando na faculdade, servindo a sociedade através de suas missões e deixando para nós, que somos mais jovens, um exemplo, né, um legado de alguém que está fazendo a diferença na sociedade, principalmente na cidade de Lins. Agora eu gostaria de pedir para o senhor, por gentileza, que o senhor deixasse as suas considerações finais. Eu que agradeço, porque eu acho que é um espaço muito importante, um espaço democrático, né, que hoje fala-se muito em democracia, e a gente realmente precisa disso. Mas eu gostaria muito mesmo também de agradecer o Rubi, né, que faz parte já um período meio grande da minha vida, né? A minha casa sempre foi a casa do Rubi, tá? É um privilégio, é um companheiro de longo tempo e está sempre, né? E também quero agradecer a Eliana que me acompanhou, porque hoje, de vez em quando, eu preciso de uma companhia, porque é difícil. E agradeço muito também a TV Câmara, você, ao amigo que está aí no bastidor, sustentando todas as coisas para que isso vire realidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E eu gostaria de agradecer a sua audiência, você que tem acompanhado o trabalho da TV Câmara, continue com a gente. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no canal 26 da TV a cabo Linsat. Até a próxima!